Oi pessoal, eu sou a Paty, da Paty pelo Mundo BR do Brasil, e convido vocês para a gente redescobrir o nosso Brasil juntos. Vamos juntos nesse projeto de uma forma leve e descontraída. Vem comigo! Quando a gente fala em região norte, o que vocês lembram? Duvido, mas duvido. Melhor, devia ter apostado com algum de vocês, se vocês lembraram dos bandeirantes. Porque os bandeirantes, gente, também andaram pela região norte e foi o que fez toda a diferença. Foi o que fez toda a diferença. E vocês viram que a estátua de Borba Gato, né, foi queimada lá em São Paulo. Então, às vezes a gente acha que as pessoas não entendem assim bem a história, né? Ou entendem apenas um lado, porque a gente tem que ver sobre várias óticas a história. Só que hoje eu não vou falar de Borba Gato, hoje eu vou falar de Raposo Tavares. Para começar, vocês já andaram na rodovia Raposo Tavares em São Paulo? Os bandeirantes. E Raposo Tavares, gente, ele não nasceu no Brasil, ele nasceu em Portugal e veio para o Brasil quando ele tinha 20 anos, acompanhando seu pai. Dizem que seu pai veio fugido de Portugal, porque era meio trambiqueiro, né? Fazia coisas erradas lá em Portugal. Então acabou vindo parar aonde? Claro, parar no Brasil, né? Porque gente certinha, gente errada, vem todo mundo pra cá. Veio parar aqui no Brasil. E Raposo Tavares tinha nessa época 20 anos. E depois de 2 anos morando aqui no Brasil, o pai de Raposo Tavares foi convidado para ser o capitão-mor, ou ouvidor-mor lá da Capitania Hereditária de São Vicente, em São Paulo. Então eles ficaram morando por lá. E somente aos 30 anos que Raposo Tavares vai fazer sua primeira bandeira, junto com outro bandeirante mais experiente. Então, só com 30 anos. Dizem que 2 vezes com 2 filhas de bandeirantes, e um deles foi a filha de Fernão Dias. Mas essa história não é muito divulgada. Mas com 30 anos, né, ele faz sua primeira bandeira, que foi indo na direção do Paraná. Ele já começa a explorar essa região. Depois ele fez uma outra bandeira em direção ao Rio Grande do Sul. E aí é que vem as histórias também, né? Se os bandeirantes eram bons, eram ruins, vale a pena queimar a estátua de um bandeirantes, como fizeram, né? Então tem esse lado, né, que eles escravizavam os indígenas, né? Vários jesuítas da época entraram com processos contra os bandeirantes. Então tinha esse lado, e por outro lado eles estavam ali desbravando o nosso Brasil e aumentando os nossos, vamos dizer assim, os nossos limites. Época que o rei de Portugal resolveu, vamos dizer assim, perdoar os bandeirantes, porque eles tinham, como eu falei, vários processos dos jesuítas, principalmente, né, por escravizarem os índios, né, os índios que eles iam pegando aí durante a sua caminhada. E o rei de Portugal resolve perdoar os bandeirantes que fossem lutar contra os holandeses, que os holandeses tinham chegado no nordeste do Brasil contra os holandeses, e Raposo Tavares resolve ir lá para o Nordeste. Ele acaba conhecendo o Nordeste também brasileiro. Mas dizem que ele levou uma surra dos holandeses, diz que o negócio foi feio, não ganhou nada lá não. Bem, ele retorna para São Paulo e conta a história também que ele foi até Portugal, onde deram uma missão meio secreta para ele aqui no Brasil. A verdade é que ele volta para o Brasil, e quando ele tinha 50 anos, ele fez uma expedição que é considerada a maior expedição brasileira naquela época. Eles andaram mais 12 mil quilômetros, sabe como? A pé.
a pé, em direção ao norte do nosso Brasil. Por isso, quando eu falei se vocês iam associar o norte do nosso Brasil com os bandeirantes, né? E eles foram, o Raposo Tavares foi para essa expedição, que durou em torno de 2 anos e meio, 3 anos, 12 mil quilômetros. O Raposo Tavares foi para essa expedição, que durou em torno de 2 anos e meio, 3 anos, 12 mil quilômetros. Eles foram subindo pelo Mato Grosso, chegaram no Rio Madeira, lá na Foz do Guaporé, chegaram até a Bolívia e depois voltaram pelo Rio Amazonas, pelo Pará. Eles saíram de São Paulo, dizem que em torno de 1.100 homens. E quando eles já estavam ali no Amazonas, lá no Pará, eles estavam com apenas 59 homens. E dizem que quando Raposo Tavares chegou a São Paulo, depois dessa volta toda, dessa caminhada toda, ele estava simplesmente irreconhecível. Mas, gente, imagine e desbravar esse Brasilzão em torno de 1650, né? 1640, 1650, desbravar esse Brasilzão na região norte, a floresta, que até hoje é muito difícil, né? E eles fazerem isso. Diz que quando chegou em São Paulo, estava simplesmente irreconhecível. Nem a esposa dele, os filhos reconheceram, de tão magro, de tão doente. E assim, logo depois ele morre. Mas o que é interessante, gente, é fazer o link com o nosso Barão de Rio Branco, que é o nosso grandioso, nosso grande homem do Brasil, o Barão de Rio Branco, porque foi graças a essa viagem de Raposo Tavares, essa volta territorial aí que ele fez, descobrindo, né, passando até os limites da linha de Tordesilhas, né, e tudo isso, foi que ajudou o nosso Barão de Rio Branco a delimitar as nossas fronteiras. Então, estão vendo a associação? Raposo Tavares, Barão de Rio Branco, o norte do nosso país, as nossas fronteiras? E vamos que vamos, porque o nosso Brasil tem muita história para contar.